Milionário fica chocado ao ver mendigo resgatar bebê preso e surpreender no hospital. O sol queimava forte sobre as ruas enlameadas de São Paulo naquele dia insuportável. Lucas, garoto de rua, cansado, com a pele marcada pelo sol, os olhos fundos e o corpo magro, se arrastava pelas calçadas. A cidade não poupava ninguém ali, e ele sabia disso. Mas então veio um som que cortou o abafado barulho do trânsito e as vozes distantes. O choro desesperado de um bebê preso dentro de um carro trancado no meio da calçada, sob aquele calor de derreter a alma. O choro vazava pelas vidraças embaçadas do veículo velho, preso no tempo e no sufoco. Lucas parou. O peito apertou, o nó na garganta cresceu rápido. A cabeça girava, mas a decisão veio em um instante. Não podia continuar parado. Ele correu até Carlos, seu velho amigo, também morador de rua, que escutava do outro lado da rua, calmo, porém atento. O olhar dos dois se cruzou. Uma palavra silenciosa, uma urgência que não dava tempo para P. O calor intenso desapareceu naquele instante, coberto pelo medo pulsante. Estava com uma vida frágil nas mãos. Sem perder tempo, correu pelas ruas enlouquecidas até o hospital mais próximo, com Carlos logo atrás. O corredor branco, frio, estéril do hospital parecia outro mundo. Lucas sentiu o ar escapar dos seus pulmões. Lágrimas começaram a se formar. As mãos tremiam. O cheiro de limpeza misturado com pânico esmagava o peito. Ele sabia que fez a coisa certa, mas nunca tinha pisado naquele lugar cheio de vozes apressadas, olhares frios e dúvidas. Foi quando Henrique Albuquerque entrou na cena. Um homem grande, bem vestido, olhos fixos, semblante tenso. Procurava alguém. Procurava o filho desaparecido. O choque foi imediato quando viu Lucas ali, sujo, com o bebê acolhido contra o peito, os olhos cheios de vida e medo. Não sei como agradecer, disse Henrique, mas as palavras ficaram presas. Algo naquele garoto mexeu com ele, despertando um misto estranho de reconhecimento. Lucas, por sua vez, carregava seus fantasmas, a infância destruída, a mãe doente, o abandono como única companhia. Aos poucos, naquele encontro tão improvável, suas barreiras começaram a ruir. O milionário, que jamais teve contato com a vida dura das ruas, ofereceu algo que Lucas não sabia que precisava: apoio. Não era só o dinheiro, era um gesto tímido, quase paternal, mas o perigo ainda rondava em silêncio. Rogério, o sequestrador do filho de Henrique, não estava longe. E as ameaças aumentavam. Lucas acabou envolvido numa mistura confusa de medo e coragem, forçado a encarar um tribunal cheio de tensão para contar a verdade contra Rogério. Cada palavra era um peso no seu peito, cada olhar em sua direção uma faca cravada. Agora, segurando o bebê adormecido nos braços, Lucas sentiu uma luz tênue se acender. Era esperança, ou só mais uma dúvida veemente. Será que a vida que ele sempre conheceu está finalmente ficando para trás? Ou será que ele vai ter que lutar até o fim para... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu uma mistura de alívio e tensão enquanto segurava o bebê. Os olhares apressados das enfermeiras correndo pelo corredor limpo do hospital. A adrenalina começava a diminuir, mas um eco de pânico ainda pulsava em seu peito. Ele pensou em tudo o que aconteceu, nas cicatrizes que a vida nas ruas deixou e nos olhos de Henrique. Um homem que parecia distante, mas que de repente se tornara parte de sua história. Preciso encontrar meu filho. O grito de Henrique cortou o ar novamente. Ele se movia entre os funcionários, os olhares. A dor do abandono o acompanhava como uma sombra. Então o alarme de emergência soou. O barulho ensurdecedor preencheu o corredor e os rostos começaram a se mover com pressa. Médicos e enfermeiros saíram correndo,
maquiagem de preocupação nas faces, enquanto Lucas sentia seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Ele se virou, o medo novamente subindo pela sua garganta. Foi nesse momento que uma mulher entrou agitada, cabelo desgrenhado, olhos arregalados. Ela se aproximou de Henrique, que parou abruptamente, seu corpo rígido como uma estátua. A mulher tinha um olhar que falava mais do que 1000 palavras. Eu não queria que você soubesse assim. Era para ser uma surpresa. A frase ecoou na mente de Lucas como um tambor. Henrique ficou estático, seus olhos arregalados. O que você está dizendo, Clara? Que surpresa! A voz dele tremia. A mulher, com uma expressão de dor estampada no rosto, apontou para o bebê que Lucas segurava como se fosse um tesouro. É o nosso filho. As palavras dela flutuaram na sala, pesadas e carregadas de emoção. As bocas de Lucas e Henrique se abriram em choque. Henrique olhou para Lucas, sua expressão uma mistura de incredulidade e raiva. Você está mentindo. A negação foi explosiva, mas Clara balançou a cabeça, lágrimas descendo pelo rosto. Não, eu não pude contar porque ele estava em perigo. O Rogério! O nome do sequestrador, Rogério, cortou através da confusão como uma faca afiada. Lucas estava paralisado, sua mente girando ao redor da revelação. Como assim o bebê era filho de Henrique? E Clara, aquela mulher cheia de angústia, tão diferente da imagem que ele tinha dos poderosos. Então você sabia, e não me disse. A raiva de Henrique explodiu. Ele se virou para Lucas, que estava sem palavras. O olhar de Henrique perfurou Lucas, cheio de um desejo feroz por respostas. Você quis roubar meu filho? Não, eu só tentei salvar. Lucas gaguejou. E a urgência da situação o envolveu como uma tempestade. Ele sentiu seu coração acelerando. Não eram apenas vidas separadas. Agora estavam entrelaçadas em uma trama de segredos. O caos tomou conta. Clara estava em prantos. Henrique se virava em raiva e desespero. E Lucas, perdido, segurava o bebê frágil sem saber o que fazer. O que viria a seguir? Esse encontro tinha começado como salvamento, mas agora era uma armadilha de verdades amargas e escolhas impensáveis. E então, como se o destino quisesse provocar ainda mais caos, a porta de emergência se abriu com força. Um grupo de homens encapuzados entrou, armados, e a sala instantaneamente se transformou em um campo de batalha. Nós viemos pegar a criança, gritaram, as vozes ecoando. O tempo parou. Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Como ele protegeria o bebê? Como se defenderia dos homens que ameaçavam os poucos momentos de esperança que acabara de ganhar? Tudo mudou outra vez e o verdadeiro horror começou. O futuro estava nu diante dele, e as respostas, assim como a segurança, pareciam estar fugindo como fumaça em um dia quente. O caos instalou-se na sala. Lucas segurou o bebê com força, a adrenalina pulsando nas veias enquanto os homens encapuzados avançavam, armados e prontos para a ação. O grito de Henrique ecoou na sua mente, uma mistura de raiva e medo. Ele não sabia para onde correr, o que fazer. Se escondiam a verdade de um mundo que há muito não compreendia. Fiquem atrás de mim, Henrique gritou, se posicionando na frente de Clara e do filho. O homem, que antes parecia tão distante, agora era um pai desesperado, disposto a tudo para proteger sua família. O olhar dele estava fixo nos invasores, como um leão que se prepara para enfrentar uma matilha. Os encapuzados não pareciam hesitar. Um deles avançou, apontando a arma em direção a Henrique. O tempo parecia parar. Lucas ficou paralisado, o pânico cortando seu coração como uma lâmina afiada. Ele olhou para o bebê, tão pequeno e inocente, e percebeu que tudo aquilo era muito mais do que outra luta entre poderosos e vulneráveis. Era sobre vidas, sobre a fragilidade do que era verdade. Soltem a criança. Ele não é dela. Um dos homens gritou, e o tom brusco provocou uma onda de murmúrios entre os funcionários do hospital, que pararam para observar. Olhares curiosos, assustados.
O ar estava tenso, quase palpável, e num impulso, Lucas avançou para Henrique. Não! Eles estão atrás de você! Não deixe que eles... Mas antes que pudesse completar a frase, uma mão pesada pegou seu ombro, fazendo-o parar. Era Carlos, seu amigo, que havia seguido Lucas até ali. Você não pode fazer isso, Carlos sussurrou. Deixa que eles lidem com tudo. A gente precisa. Mas era tarde demais. A mulher que havia entrado, Clara, olhava agora diretamente para Lucas. Você estava certo. Você salvou meu filho. A relação de todos parecia estar mudando, tudo girando em torno daquela revelação. Lucas sentiu uma onda de confusão. O líder dos homens encapuzados avançou, quebrando o silêncio com um grito. Entreguem a criança! Vamos! O que atrasou vocês? E foi nesse momento, em meio a tanta pressão, que uma explosão de luz e som tomou conta do ambiente. Uma enorme explosão ecoou do lado de fora, fazendo todo o hospital tremer. O choque foi tão intenso que todos foram empurrados para trás, perdendo o equilíbrio. Debruçando-se, Lucas viu o prédio próximo se incendiar. A fumaça densa invadiu o lugar, e o pânico se espalhou como um incêndio. As pessoas começaram a correr, gritando, e a confusão tomou conta. Ele olhou para Henrique e pôde ver a decisão deles. Não era apenas sobre o bebê. Era sobre uma batalha maior, decisões que a vida tinha reservado para mais adiante. Rogério, ele fez isso! Clara gritou, e foi como se um fragmento da verdade se revelasse, desnudando segredos e revelando mistérios. Lucas sentiu a verdade açoitá-lo. Era tudo um jogo maior do que ele sabia. E então, entre gritos e fumaça, algo chocante aconteceu. Um dos encapuzados se voltou para Clara e, em um movimento rápido, removeu seu capuz. Era um rosto familiar. Era um amigo de Lucas. Rafael, o filho do vizinho que morava na mesma rua que ele. Um garoto que também cresceu nas ruas. Clara, não! Você não devia estar aqui! Ele gritou enquanto os outros olhavam confusos. Lucas sentiu o mundo desabar. Como assim? O que estava acontecendo? Rafael, um amigo que divide histórias de dor e luta, agora envolvido em algo tão sinistro. Ele engoliu em seco. Seu coração batia descontrolado. O que mais ele não sabia? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e tudo o que achava que entendia estava desmoronando. Então, uma nova pergunta começou a se formar na mente de Lucas. Até que ponto a verdade estava disposta a ser escondida? No centro do fogo e da confusão, ele sentiu a necessidade de descobrir mais, de lutar ainda mais. A vida que conhecia não parava de surpreendê-lo e a batalha estava apenas começando. A confusão na sala era total. Lucas, segurando o bebê com força, mal conseguia acompanhar tudo o que estava acontecendo. O cheiro de fumaça invadia o ambiente, e cada grito que ecoava deixava seu coração mais apertado. Ele não sabia se corria, se escondia ou se ajudava Henrique e Clara. O tempo parecia desmoronar. Clara, você não pode estar aqui. Você sabe que eles vão atrás de você. Rafael, o amigo de Lucas, gritava. O olhar dele estava cheio de determinação. Mas havia também um pavor que transparecia. Os outros encapuzados pareciam confusos, e as vozes mudavam de tom. A gente precisa proteger a criança. Um dos homens apontou para o bebê nos braços de Lucas. O caos só aumentava. Ninguém sabia qual seria o próximo movimento. Nesse meio tempo, uma porta de emergência se abriu com um estrondo, e um grupo de seguranças armados entrou com comandos firmes. Todo mundo no chão, agora! O comando ecoou pelo corredor e o pânico se espalhou ainda mais. Henrique se colocou à frente de Clara e do bebê. Não toquem neles, ele gritou. O homem estava transformado, como um leão protegendo os filhotes. Mas Lucas não sabia se a bravura deles seria suficiente. E então, a verdade começou a se desenrolar em um momento devastador. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, gritou. Me deixe explicar. Eu não sou a mãe de verdade. As palavras dela caíram como uma bomba na sala cheia de fumaça.
O tempo parou. Lucas sentiu seu coração falhar. O que ela havia dito? Havia algo muito maior à espreita, e a revelação era como um raio que atravessava a torrente de confusão. Como assim? Henrique a encarou, os punhos cerrados. A raiva e a dor transpareciam em seu rosto. O que mais estava escondido? Isto é um pano. Clara tremia. Eu sou a irmã da verdadeira mãe. Crianças trocadas no hospital. Confusões de identidades. O Rogério nunca quis apenas uma criança. Ele queria me atingir. Os murmúrios da equipe de segurança e dos encapuzados ecoavam em torno deles. Lucas estava em choque. O bebê que ele segurava não era apenas uma vida, mas um símbolo de algo muito mais complexo. As peças do quebra-cabeça que haviam se mostrado impossíveis agora formavam uma imagem alarmante. Enquanto a verdade pulsava na sala, outro grito cortou o ar. Era um homem que surgiu do fundo do corredor, ofegante, rouco, sua presença quase esquecida entre tanto caos. Clara, você não pode fazer isso. Você não entende o perigo. Era o pai deles. Lucas não podia acreditar. O pai de Clara, no meio de tudo, esse novo elemento apenas intensificou a tensão. Ele olhava para os encapuzados, depois para Henrique e Clara. Eles não podem saber. A verdade os destruirá. Destruirá ou salvará? Clara se voltou para ele. O conflito entre família e verdade pairava no ar. E Lucas mal conseguia processar a informação. E se tudo o que ele pensou estar acontecendo não fosse verdade? E se nada do que sabia era real? O bebê em seus braços, aquele pequeno símbolo de esperança, agora tremia sob o peso das revelações. O olhar de Henrique se tornava feroz, cheio de desespero. Ele se virou para Lucas, o seu olhar suplicante. O que faremos? Precisamos sair daqui. A sala parecia estar em novas camadas de pressão. Uma mistura de luta, confusão e um evidente fio desencadeando a verdade. O que Lucas deveria fazer? No centro dessa tormenta, ele percebeu que não se tratava apenas de salvar um bebê. Era sobre quem ele realmente era. Uma nova explosão de luz irrompeu do lado de fora, e todos foram jogados ao chão. Olhos arregalados, medo em cada olhar. As sirenes agora soavam, misturadas ao eco de gritos. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que mais havia dentro dessa história? A única certeza era que a vida que conhecia estava se desfazendo em chamas e caos. E a resposta, bem como seu futuro, parecia mais distante do que nunca. O caos na sala era palpável. Lucas, ainda segurando o bebê, sentiu a fumaça pesar no ar. O desespero tomou conta dele. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Henrique, Clara, Rafael, todos estavam em choque. E em meio a tudo isso, a revelação de Clara ecoou na mente dele como um eco interminável. Eu não sou a mãe de verdade. Enquanto as sirenes continuavam a tocar, tudo ao redor parecia desacelerar. O pai de Clara, agora no centro do furor, a encarou como se tivesse acabado de descobrir uma verdade obscura. O olhar dele estava cheio de dor e retrovação. Você não deveria ter feito isso. Você não conhece a extensão do que está acontecendo. A sala estava uma bagunça. Os seguranças tentaram controlar a situação, mas a tensão era como um fio prestes a estourar. Todo mundo no chão. Gritaram eles novamente, enquanto os encapuzados, confusos, olhavam uns para os outros, sem saber o que seria o próximo movimento. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele precisava proteger o bebê. Vamos sair daqui. Agarrou a mão de Henrique, que estava paralisado, os olhos fixos em Clara. Mas o terceiro atirador já tinha avançado, tomando a frente enquanto os outros se preparavam para o que parecia uma nova onda de ataque. Então, tudo mudou. Uma das enfermeiras, de cabelo preso, que até então observava em silêncio, se moveu rapidamente e puxou um farolete apontando diretamente para Clara. Você não deveria estar aqui. Você é uma traidora. O grito dela ressoou, e o olhar cheio de raiva a fez parecer uma força da natureza.
Clara mal teve tempo de abrir a boca para se defender. O que você sabe sobre isso? E antes que alguém respondesse, essa enfermeira puxou algo do bolso, uma pequena gravação. A tela iluminou seu rosto e todos os olhares se fixaram. Eu ouvi tudo, Clara. Você pensou que podia escapar? Um grito cortante preencheu o corredor ao lado enquanto a enfermeira passava a gravação. A voz de Clara podia ser ouvida, falando sobre planos e traições. Precisamos nos livrar dele antes que descubram a verdade. O bebê é a chave para tudo. Os olhos de Henrique se abriram em choque. O homem, que se tornou uma figura protetora, olhou para Lucas, a raiva agora misturada com confusão. Então você sabia? Você estava por trás disso tudo? O desespero tomado pela raiva ecoou na voz dele. Todo o ar do ambiente pareceu pesadamente estagnado. Não, eu só... Lucas começou, mas ficou sem palavras. A verdade dele agora também ameaçada. O peso da traição era avassalador. Basta! Prendam-nos! O líder dos encapuzados deu o comando, e Lucas sentiu algo mudar. Era como se um facho de luz tivesse iluminado a escuridão. Com um movimento rápido, ele se lançou na direção de Rafael. Por quê? Você estava com eles? A confusão na sala explodiu. Rafael por um momento hesitou. Lucas, não é o que você pensa. Eu só fiz isso para proteger as crianças. O rosto de Rafael estava contorcido entre a lealdade e a traição, e isso confundiu Lucas ainda mais. Então, a explosão que havia começado do lado de fora irrompeu novamente, desta vez perto da porta de emergência. A pressão do ar mudou. Um barulho ensurdecedor envolveu todos. O chão tremeu e a sala foi sacudida. O teto começou a desmoronar, e gritos aumentaram enquanto todos tentavam se proteger. No meio da bagunça, uma sombra passou. Simultaneamente, alguém avançou para cima de Lucas, fazendo-o soltar o bebê, que, por sorte, caiu em um pequeno amparo, mas aquela fração de segundo foi suficiente para transformar tudo. Clara, o que você fez? O pai dela gritou, enquanto tentava alcançar a filha, agora perdida em um mar de segredos e traições. E enquanto o caos tomava conta da sala, Lucas teve certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar de forma irreversível. O que ele pensou ser uma simples missão de salvamento agora se transformava em um emaranhado de mentiras. E ele, no meio de tudo, não sabia mais quem era, de onde vinha, ou mesmo quem poderia confiar. A única certeza que tinha era do bebê no chão e a tempestade se formando ao seu redor. Um futuro incerto os aguardava a todos, e a verdade agora parecia a coisa mais perigosa de todas. O caos na sala era palpável. Lucas, ainda segurando o bebê, sentiu a fumaça pesar no ar. O desespero tomou conta dele. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Henrique, Clara, Rafael, todos estavam em choque. E em meio a tudo isso, a revelação de Clara ecoou na mente dele como um eco interminável. Eu não sou a mãe de verdade. Enquanto as sirenes continuavam a tocar. O olhar dele estava cheio de dor e reprovação. Você não deveria ter feito isso. Você não conhece a extensão do que está acontecendo. A sala estava uma bagunça. Os seguranças tentaram controlar a situação, mas a tensão era como um fio prestes a estourar. Todo mundo no chão, gritaram eles novamente, enquanto os encapuzados, confusos, olhavam uns para os outros, sem saber o que seria o próximo movimento. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele precisava proteger o bebê. Vamos sair daqui. Agarrou a mão de Henrique, que estava paralisado, os olhos fixos em Clara. Mas o terceiro atirador já tinha avançado, tomando a frente enquanto os outros se preparavam para o que parecia uma nova onda de ataque. Então, tudo mudou. Uma das enfermeiras, de cabelo preso, que até então observava em silêncio, se moveu rapidamente e puxou um farolete, apontando diretamente para Clara. Você não deveria estar aqui. Você é uma traidora. O grito dela ressoou,
e o olhar cheio de raiva a fez parecer uma força da natureza. Clara mal teve tempo de abrir a boca para se defender. O que você sabe sobre isso? E antes que alguém respondesse, essa enfermeira puxou algo do bolso. Uma pequena gravação. A tela iluminou seu rosto, e todos os olhares se fixaram. Eu ouvi tudo, Clara. Você pensou que podia escapar? Ouvindo a voz de Clara na gravação, Lucas estremeceu. Precisamos nos livrar dele antes que descubram a verdade. O bebê é a chave para tudo. As palavras ressoaram, e uma nuvem de choque envolveu a sala. Cada frase revelada cortou o ar como uma faca cruel. Os olhos de Henrique se abriram em choque. O homem que havia se tornado uma figura protetora olhou para Lucas, a raiva agora misturada com confusão. Então você sabia? Você estava por trás disso tudo? O desespero tomado pela raiva ecoou na voz dele. Todo o ar do ambiente parecia pesadamente estagnado. Não, eu só... Lucas começou, mas ficou sem palavras. O peso da traição era avassalador. Basta, prendam-nos. O líder dos encapuzados deu o comando, e Lucas sentiu algo mudar. Era como se um facho de luz tivesse iluminado a escuridão. Com um movimento rápido, ele se lançou na direção de Rafael. Por quê? Você estava com eles? A confusão na sala explodiu. Rafael, por um momento, hesitou. Lucas, não é o que você pensa. Eu só fiz isso para proteger as crianças. O rosto de Rafael estava contorcido entre a lealdade e a traição, e isso confundiu Lucas ainda mais. Então, a explosão que havia começado do lado de fora irrompeu novamente, desta vez perto da porta de emergência. A pressão do ar mudou. O barulho ensurdecedor envolveu todos. O chão tremeu e a sala foi sacudida. O teto começou a desmoronar e gritos aumentaram enquanto todos tentavam se proteger. No meio da bagunça, uma sombra passou. Simultaneamente, alguém avançou para cima de Lucas, fazendo-o soltar o bebê, que, por sorte, caiu em um pequeno amparo. Mas aquela fração de segundo foi suficiente para transformar tudo. E como se o destino quisesse provocar ainda mais caos, a luz da explosão iluminou o ambiente. Lucas virou a cabeça e ficou paralisado. A figura que apareceu era inesperada. Era a mãe dele, a mulher que ele ainda não havia reencontrado desde que se perdeu nas ruas. Lucas, meu filho, sua voz era um grito de desespero e alívio ao mesmo tempo. A cena parecia surreal. Lucas não podia acreditar no que via. A mãe dele, em meio a toda a confusão, surgia como uma entidade perdida no meio da tempestade. O olhar dele se encheu de lágrimas. Mãe, como você está aqui? Eu precisava te encontrar. Na verdade, há algo que você precisa saber. O bebê, ele é mais importante do que você imagina. As palavras dela soaram como um trovão, e Lucas sentiu o chão desabar sob os pés. O que mais estava escondido? A vida dele, a busca por uma verdade, tudo começou a ficar emaranhado de novo. A mãe o puxou para o lado, enquanto a fumaça se tornava espessa ao redor, e a vida que ele conhecia até então começava a desmoronar. O bebê, o salvamento, a traição, tudo agora dependia daquele momento, daquela verdade ainda por vir. As perguntas se acumulavam. O que o bebê realmente significava? E mais importante, quem era realmente sua mãe? A confusão tomou conta, e a única certeza que estava presente era que a tempestade apenas começou. A verdade estava prestes a se revelar, mas a insegurança do futuro pairava no ar. O que mais estava escondido nas sombras? O caos na sala era palpável. Lucas olhou nos olhos da mãe, cheia de lágrimas, e sentiu seu coração acelerar. Ela havia aparecido do nada, envolta em fumaça e gritos. Como ela estava aqui? O que estava acontecendo? Ele precisava de respostas, mas o ambiente estava uma bagunça. Mãe, o que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, lutando para entender. A mãe dele parecia nervosa. É urgente, Lucas. Você precisa saber a verdade sobre o bebê. O chão começou a tremer mais forte, e uma nova onda de gritos surgiu.
A enfermeira que apontou o farolete estava prestes a revelar algo maior. Clara, o que você fez vai terrivelmente longe. Você não entende o que está em jogo. As palavras dela cortaram o ar como um golpe. Lucas não sabia o que pensar. Mãe e filho estavam entrelaçados em algo muito mais profundo e perigoso. Ele olhou para o bebê, buscando um sinal, uma pista. E então, tudo aconteceu de novo. Um barulho ensurdecedor irrompeu ao fundo. Mas não era apenas a explosão que prometia mais destruição. Era um carro, e não qualquer carro. Era o carro preto perto da entrada, o mesmo que Lucas havia visto quando chegara. E a partir dele, um homem alto e musculoso, vestido de preto, saltou e começou a correr em sua direção. A expressão de raiva dele era horrível, full de desespero. Rogério! Gritaram muitas vozes na sala, e o clima ficou instantaneamente mais tenso. Lucas sentiu seu sangue gelar. A última vez que ouviu esse nome foi quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Ele se virou, buscando ajuda. Henrique, precisamos sair. Mas, antes que alguém pudesse fazer algo, a mãe dele gritou. Lucas, espere! Você não pode ir! Ele não é apenas um sequestrador. Ele é... Ele é o quê? Lucas insistiu, o medo crescendo como uma sombra em seu peito. O pai de Clara, agora pálido, se uniu à fala. Você não sabe que ele é mais do que um criminoso? Ele faz parte de uma rede, Lucas. Eles não estão atrás de um bebê, mas de uma prova. Prova do quê? A pergunta foi como um eco em um poço profundo. O chão tremeu novamente, e Lucas podia sentir as paredes se fechando. Com um gesto repentino, Clara se adianta. Rogério sabia de tudo. Ele não apenas sequestrou crianças, ele trocou crianças. O bebê não é seu, Lucas. Não é seu. As palavras dela caíram como uma bomba, em meio ao barulho e ao caos. O que ela estava dizendo? Ele olhou para a mãe, que balançou a cabeça em desgosto. Não é verdade. Não pode ser. É verdade, Clara gritou, e o desespero em sua voz era palpável. Você não entende. Temos que fugir. As vidas de todos envolvem um grande segredo. O bebê é o testemunho, a peça que eles querem. Lucas se sentiu perdido. Ele não sabia em quem acreditar. A verdade parecia distante. O bebê em seus braços, seu coração. E Rogério estava se aproximando. Um predador que não se importava com o que destrói em seu caminho. O pai de Clara, desesperado, tentou agarrar a filha. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se você estiver certa, temos que proteger o que resta. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a porta de emergência estourou. Os encapuzados entraram, armados e prontos para agir. Ninguém se mexa, gritaram, sua voz ecoando pela sala. O medo tomou conta de todos. Lucas sentiu que o ar estava saindo, como se estivesse prestes a desmaiar. Não pode acabar assim. Ele estava no centro do fogo cruzado, a vida dele e de todos mudando em questão de minutos. E Rogério, com um sorriso maligno, avançou um passo. Vocês não têm ideia do que estão lidando. O jogo só começou. Foi nesse momento que a bomba estourou. Lucas deu um passo à frente, enfrentando Rogério pela primeira vez. Você me deve uma explicação. O que está acontecendo? E então, Clara gritou. Lucas, larga o bebê! Ele não é seu! Ele é o filho de Rogério! A sala congelou. O mundo se despedaçou e Lucas sentiu o chão sumir embaixo de seus pés. A verdade era mais do que ele poderia suportar. Como assim? E agora? A batalha estava apenas começando e as consequências do que havia sido revelado iriam impactar não somente Lucas, mas todos ao seu redor. O futuro era uma incógnita e as revelações pareciam apenas escancarar um abismo sem fim à sua frente. O mundo ao redor de Lucas desmoronou em um instante, enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente como um trovão. Ele é o filho de Rogério! A reação foi instantânea. A sala, que já parecia um campo de batalha, se tornou um chão sagrado de segredos enterrados. Era impossível, ele pensou. Não podia ser verdade. Rogério avançou, seus olhos frios e calculistas fixos em Lucas. Você ainda não entende, garoto.
O bebê é mais valioso do que você imagina. Ele fez uma pausa, como se estivesse saboreando a tensão no ar. E você, Lucas, é parte de tudo isso. Está muito mais envolvido do que pensa. Não se aproxime, Henrique gritou, dando um passo à frente, defendendo Clara e o bebê, mas a crueldade no sorriso de Rogério preenchia o espaço com um ar de inevitabilidade. A adrenalina correu nas veias de Lucas, cada batida de seu coração pulsando com um misto de medo e raiva. Você não tocará nele, Rogério. Então, algo inesperado aconteceu. Lá de trás, um grupo de pessoas entrou correndo. Eram policiais, com uniformes e armas em punho, enquanto a sala se enchia de gritos e movimento. Todos no chão. A voz do oficial ecoou com autoridade. A confusão tomou conta. Os encapuzados hesitaram, e Lucas viu uma oportunidade. Ele agarrou a mão de sua mãe, segurando com força, e puxou-a. "Pra cá!" gritou, enquanto tentava alcançar a saída. A adrenalina o impulsionou. "Lucas, o bebê!" A voz da mãe dele soou em desespero, mas ele não teve escolha. O caos se espalhava e ele não podia pensar em mais nada além de escapar. Ele olhou para o bebê e hesitou. O que faria com a criança agora que tudo havia mudado? As luzes do hospital piscavam e a fumaça tomava conta do corredor. Um lado seu queria correr, mas o outro queria entender tudo. Ele tinha tantas perguntas. O que estava realmente acontecendo? Por que todo aquele grupo estava atrás do bebê? O que mais não sabia? Lucas parou, o coração disparado. Ele se virou para a mãe, que tinha os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, quem é Rogério para você? O que ele quer de mim? De nós?" A urgência da pergunta cortou o ar, atraindo a atenção dela. "Lucas, eu não posso." Ela hesitou, olhando ao redor enquanto o tiroteio começava. Os policiais estavam em ação, puxando os encapuzados para o chão e tirando suas armas. Era uma batalha em todos os sentidos. A verdade é mais profunda do que você imagina. O bebê, ele é a chave. Rogério sabe disso e ele não vai parar até que tenha controle total sobre tudo. Controle? Lucas gaguejou, enquanto a voz de Clara se elevava, cortando a confusão. "Precisamos ir. Eles não vão parar até que a verdade venha à tona. O bebê não é seu, Lucas. Ele é parte de um plano maior, algo que começou muito antes de você nascer." Nesse instante, Lucas sentiu um frio na espinha. A sensação era como um choque elétrico. Ele olhou para a policial mais próxima, tentando decifrar o que fazer. Se Rogério e Clara estavam certos, quem era ele nessa história, afinal? Uma peça do tabuleiro de alguém. E foi quando, entre tudo isso, que uma das enfermeiras avançou. Ela carregava algo nas mãos, um envelope, sutil, mas cheio de significado. "Peguem isso. É a única forma de entender." A voz dela estava carregada de urgência, e Lucas sentiu sua pele arrepiar. "Teoria da conspiração?" Henrique soltou uma risada nervosa, mas não havia tempo. Lucas pegou o envelope e abriu. Suas mãos tremiam. Dentro havia documentos, fotos, nomes, datas de nascimento, tudo relacionado ao bebê. Quando seus olhos finalmente se fixaram em uma foto, o que ele viu fez seu coração parar. Era uma imagem de sua mãe com Rogério, ambos rindo juntos, como se fossem cúmplices. "O que? Isso não pode ser verdade!" Lucas gemeu, a dor crescendo em seu peito, enquanto a verdade se desdobrava diante dele. "Lucas, temos que sair agora." A voz de sua mãe era uma mistura de pânico e determinação. "Rogério está mais próximo do que você imagina." Ele olhou para o bebê, e todo o seu mundo virou de cabeça para baixo. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? O passado e o presente se colidiam, e ele se sentiu perdido em um labirinto de mentiras. O que estavam planejando? Ele havia se tornado uma simples peça em um jogo muito maior, e agora a única coisa que sabia era que cada segundo contava. Enquanto a fumaça se fechava ao redor, a única certeza era que a batalha pela verdade estava apenas começando, e nada seria como antes. O mundo ao redor de Lucas desmoronou em um instante, enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente como um trovão. "Ele é o filho de Rogério.
A reação foi instantânea. A sala que já parecia um campo de batalha se tornou um chão sagrado de segredos enterrados. Era impossível, ele pensou. Não podia ser verdade. Rogério avançou, seus olhos frios e calculistas fixos em Lucas. Você ainda não entende, garoto. O bebê é mais valioso do que você imagina. Ele fez uma pausa como se estivesse saboreando a tensão no ar. E você, Lucas, é parte de tudo isso. Está muito mais envolvido do que pensa. Não se aproxime! Henrique gritou, dando um passo à frente, defendendo Clara e o bebê. Mas a crueldade no sorriso de Rogério preencheu o espaço com um ar de inevitabilidade. A adrenalina correu nas veias de Lucas, cada batida de seu coração pulsando com um misto de medo e raiva. Você não tocará nele, Rogério! Então, algo inesperado aconteceu. Lá de trás, um grupo de pessoas entrou correndo. Eram policiais, com uniformes e armas em punho, enquanto a sala se enchia de gritos e movimento. Todos no chão! A voz do oficial ecoou com autoridade. A confusão tomou conta. Os encapuzados hesitaram, e Lucas viu uma oportunidade. Ele agarrou a mão de sua mãe, segurando com força, e puxou-a. Para cá! Gritou, enquanto tentava alcançar a saída. A adrenalina o impulsionou. Lucas, o bebê! A voz da mãe dele soou em desespero, mas ele não teve escolha. O caos se espalhava, e ele não podia pensar em mais nada além de escapar. Ele olhou para o bebê e hesitou. O que faria com a criança agora que tudo havia mudado? As luzes do hospital piscavam, e a fumaça tomava conta do corredor. O lado seu queria correr, mas o outro queria entender tudo. Ele tinha tantas perguntas. O que estava realmente acontecendo? Por que todo aquele grupo estava atrás do bebê? O que mais não sabia? Lucas parou, o coração disparado. Ele se virou para a mãe, que tinha os olhos cheios de lágrimas. Mãe, quem é Rogério para você? O que ele quer de mim, de nós? A urgência da pergunta cortou o ar, atraindo a atenção dela. Lucas, eu não posso. Ela hesitou, olhando ao redor, enquanto o tiroteio começava. Os policiais estavam em ação, puxando os encapuzados para o chão e tirando suas armas. Era uma batalha em todos os sentidos. A verdade é mais profunda do que você imagina. O bebê, ele é a chave. Rogério sabe disso e ele não vai parar até que tenha controle total sobre tudo. Controle? Lucas gaguejou, enquanto a voz de Clara se elevava, cortando a confusão. Precisamos ir. Eles não vão parar até que a verdade venha à tona. O bebê não é seu, Lucas. Ele é parte de um plano maior. Algo que começou muito antes de você nascer. Nesse instante, Lucas sentiu um frio na espinha. A sensação era como um choque elétrico. Ele olhou para a policial mais próxima, tentando decifrar o que fazer. Se Rogério e Clara estavam certos, quem era ele nessa história afinal? Uma peça do tabuleiro de alguém. E foi quando, entre tudo isso, que uma das enfermeiras avançou. Ela carregava algo nas mãos, um envelope, sutil, mas cheio de significado. Peguem isso, é a única forma de entender. A voz dela estava carregada de urgência, e Lucas sentiu sua pele arrepiar. Teoria da conspiração? Henrique soltou uma risada nervosa, mas não havia tempo. Lucas pegou o envelope e abriu. Suas mãos tremiam. Dentro havia documentos, fotos, nomes, datas de nascimento, tudo relacionado ao bebê. Quando seus olhos finalmente se fixaram em uma foto, o que ele viu fez seu coração parar. Era uma imagem de sua mãe com Rogério, ambos rindo juntos, como se fossem cúmplices. O que isso não pode ser verdade? Lucas gemeu, a dor crescendo em seu peito, enquanto a verdade se desdobrava diante dele. Lucas, temos que sair agora. A voz da mãe dele era uma mistura de pânico e determinação. Rogério está mais próximo do que você imagina. Ele olhou para o bebê e todo o seu mundo virou de cabeça para baixo. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? O passado e o presente se colidiam, e ele se sentiu perdido em um labirinto de mentiras. O que estavam planejando? Ele havia se tornado uma simples peça em um jogo muito maior, e agora
A única coisa que sabia era que cada segundo contava. Enquanto a fumaça se fechava ao redor, a única certeza era que a batalha pela verdade estava apenas começando, e nada seria como antes. Foi quando a policial que estava próxima deu um passo à frente, com um olhar intenso. Eu conheço essa história, ela disse, a voz firme afastando a tensão. Rogério não é só um criminoso. Ele tem uma ligação direta com você, Lucas. Você é o filho biológico dele. O silêncio se instalou como um peso insuportável. Lucas olhou para sua mãe, então para Clara, e depois para o bebê em seus braços. Seu coração disparou. O que você está dizendo? Sua voz saiu quase como um sussurro. Você é o único que pode impedir Rogério. A policial continuou. E se ele descobrir que você está aqui, ele não vai parar até acabar com todos nós. A revelação ressoava em cada canto da sala. Lucas sentiu a realidade desmoronar na sua frente. Agora ele não era apenas um garoto perdido. Ele era um ingrediente crucial em um jogo que nunca escolheu ser parte. O que mais estariam escondendo? E o que todo mundo tinha a ver com isso? Enquanto a fumaça se espalhava, uma nova dúvida surgiu, afundando no abismo de mistérios. O que aconteceria agora? O ambiente estava em pura convulsão. Lucas olhou fixamente para sua mãe. As palavras dela reverberando como um trovão. Você é o filho biológico dele. A sala parecia girar. A fumaça, o caos, tudo começava a se desfazer em pedaços. Não pode ser. Lucas sentiu o coração acelerar como nunca. O que mais estava escondido? O que mais tinham enredado na teia de mentiras? Henrique, ao lado, mantinha-se firme, os olhos fixos em Rogério, que sorria com um ar de triunfador. Ninguém vai tocar no bebê, ele bradou, suas mãos em posição de defesa. Lucas sentiu o instinto de proteção disparar. Era hora de agir. A policial segurou o braço de Lucas, trazendo-o de volta à realidade. Precisamos sair daqui. Eles vão fazer de você uma peça no jogo deles. A determinação na voz dela deu a Lucas um novo impulso. Ele precisava de respostas, mas antes de tudo, precisava se proteger. Então, em meio ao barulho ensurdecedor do confronto, Clara bradou: Não! Precisamos da verdade! O bebê é a chave para tudo. A confusão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Calem-se! Gritou Rogério, sua voz cortante. Vocês não podem escapar. Eu sempre estarei um passo à frente. E como se o tempo estivesse congelado, Lucas viu a mãe dele avançar em direção a Rogério. Pare! Ele não é apenas seu. Ele é mais do que você pensa. As palavras dela cortaram o clima pesado, mas Lucas queria entender como tudo isso se entrelaçava. Com cada segundo que passava, a tensão aumentava. O que Rogério teria era um mistério, mas o olhar dele revelava uma frieza que gelava os ossos. Você repetirá a história que começou antes de você nascer. Não posso deixar que isso aconteça. Lucas se lembrou das fotos, do envelope, das verdades ainda escondidas. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro, mas ecoou na sala. Foi nesse momento que a porta arrombou mais uma vez. A polícia irrompeu, e a sala, que já estava em caos total, explodiu em uma nova onda de gritos. Todos no chão! As vozes dos oficiais se sobrepunham ao ruído como uma sirene desesperada. Os encapuzados hesitaram, e essa hesitação criou um breve momento de oportunidade. Vamos! Agora! Henrique gritou, puxando Clara e o bebê. Lucas, sentindo o impulso do instinto, seguiu-os. Os corredores do hospital se tornaram um labirinto. A adrenalina elevava seu nível de energia. Ele não podia pensar, só correr. Não olhe para trás, ele sussurrou a Henrique e Clara. Enquanto fugiam, o eco da confusão permanecia, como se o próprio edifício estivesse gritando. A verdade ainda pairava no ar, flutuante. Mas Lucas sentia que a conquista dela estava cada vez mais perto. Finalmente, chegaram a uma saída. Navegar pelo caos ali fora era apenas a primeira fase. A luz do sol atingiu Lucas com força, quase como se estivesse tentando dizer algo.
Precisamos nos separar. Ele sugeriu de repente, a ideia nascendo rapidamente. Separar? Você está louco? Henrique respondeu. Mas havia um vislumbre de compreensão em seu olhar. Sim, eles não podem nos seguir. Eu preciso descobrir a verdade e você precisa proteger o bebê. A urgência crescia. E assim todos concordaram, meio relutantes, mas a verdade era que não poderiam ficar juntos, enquanto a luz começava a despontar. Lucas tomou impulso e desapareceu com a certeza de que aquela batalha pela verdade o acompanharia. Ele sentia que, mesmo perdendo tudo, havia algo maior naquele bebê. Ele precisava descobrir. A vida tinha se transformado em um emaranhado de segredos e revelações, e Lucas não poderia esquecer o que estava em jogo. Com isso, os pensamentos dançavam num turbilhão. De alguma forma, ele iria desvendar essa história, mesmo que o custo fosse alto. E antes de desaparecer pela esquina, ele olhou para trás. A cena do hospital ardia em sua mente. O que vem a seguir? Ele tinha que descobrir. E você, que chegou até aqui, quer saber o que acontece depois? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ver suas ideias. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Este é o momento.